domingo passado eu falei, acabou julho. Hoje eu vou falar, chegou agosto e o tempo não para. Louvado seja Deus, porque Ele nos mantém aqui para louvá-lo e adorá-lo. Lembra de uma coisa, é sempre o propósito de Deus para que nós estejamos vivos. Deus tem um propósito para a nossa vida. E sempre que você acordar e respirar, tiver vida, agradeça ao Senhor. Fala, obrigado, Senhor, porque eu estou aqui. E mais, fala assim, me ajuda agora a ser um instrumento da tua paz, onde quer que eu vá. É isso que é muito importante. O mês de agosto, como vocês sabem, a nossa temática ela é anual e ela faz... e nós temos subtemas. Põe para mim, quem está aí atrás na projeção é o Felipe. Felipe, põe para mim lá, para o povo lá ver, é Tico, né? Tico, põe aí, que é o nosso... Põe aqui também, faz favor. Põe aqui também esse aí. Esse aqui é, é a nossa temática, fica aqui também no templo da igreja, né? Que é esperança, confiança e fé para o futuro. O texto base para nós está lá em Provérbios 23, 18, que fala assim, porque deveras haverá bom futuro. Não será frustrada a sua esperança. E o nosso subtema, esse é o tema do anual. O nosso subtema de agosto é um subtema que fala da esperança num Deus que faz milagres, um Deus que age de maneira sobrenatural, mesmo em situações de adversidade e muitas vezes em desesperança. Nesse domingo caiu para mim a responsabilidade de compartilhar com vocês um milagre incrível de Jesus. E eu amo essa passagem, já preguei dessa passagem com outro viés, mas eu queria que você visse como que Jesus agiu, da maneira como ele agiu, um milagre sensacional, todos os milagres, o milagre do dia a dia é sensacional, mas eu falo que esse milagre de Jesus foi um milagre que mexeu com as multidões lá na Galileia. Esse texto nos ensina, o texto que nós vamos ler, nos ensina sobre uma esperança inabalável que nós temos que ter no Deus que faz, o Deus que opera, o Deus que é, mesmo quando as notícias são devastadoras. Fica de pé comigo, por gentileza. Nós vamos ler lá em Marcos 5, 35 a 43. Marcos, nós estamos lendo na revista atualizada, é a que está aí no nosso telão. Marcos 5, nós vamos ler de 35 a 43, vai nos dar o pano de fundo da nossa reflexão dessa noite. Diz assim, falava Jesus ainda, quando chegaram alguns à casa do chefe da sinagoga, por nome Jairo, a quem eles falaram para Jairo assim, Jairo, a tua filha já morreu. Por que você incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ou seja, lá, ele ouviu. Ele viu o povo chegando, e eu vou contar daqui a pouquinho o contexto desse texto. E ele disse então a Jairo, ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. E essa vai ser a frase que eu vou repetir aqui várias vezes. Não temas, não tenha medo, somente creia. Contudo, aí o 36, não temas, crê somente, né? E ele estava andando com a multidão, ele não permitiu que ninguém mais o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João e os pais da criança. Chegando então à casa do chefe da sinagoga, ele viu Jesus o alvoroço, aquelas que estavam chorando e que panteavam muito. Ao entrar, disse para eles, por que vocês estão nesse alvoroço e vocês choram dessa forma? A menina não está morta. Ela só dorme. Riam-se dele. Igual eu ri agora, assim, né? Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e o Tiago, João e Pedro, entrou onde ela estava deitada.
tomando-a pela mão, na maior tranquilidade, ele disse assim em aramaico. É a língua de que Jesus fala, e Marcos teve o cuidado de deixar em aramaico, porque esse texto é em grego. Mas o evangelista São Marcos deixou a palavra, a expressão em aramaico, que me faz ficar curioso. Por que ele fez isso? Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Pegou na mão dela e puxou a mão dela. Imediatamente a menina se levantou e passou a andar. Os pais, ela tinha 12 anos, andou porque ela tinha 12 anos, já era uma mocinha, né? Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Eu vejo Jesus tão excepcional com algumas coisas. Como que ninguém ia saber dessa história? Oh Deus, que o Senhor abençoe esse texto que lemos e que ele venha ao nosso encontro e nos alimente com o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Antes, se você observar esse capítulo 5 de São Marcos, ele tem... Jesus está ali no mar da Galileia, e ele atravessa o mar e a multidão o segue. Depois você vai aí, Felipe, você vai vendo essas citações minhas, você vai no capítulo 5 de São Marcos, você vai vendo aí. Ele vai seguir. E eu, antes de falar do texto, quando eu preguei há alguns anos sobre, em torno desse texto, eu falei da relação afetuosa que Jesus tinha com o Mar da Galileia, que é um grande lago. É um grande lago. Cheio de tilápias. O povo pescava tilápia lá no Mar da Galileia. Para os pescadores que gostam de ouvir isso. E Jesus tinha essa relação. O mar, para Jesus, esse Mar da Galileia, a boa parte do ministério dele foi feito ali ao redor. Foi ali que ele chamou os seus discípulos, foi ali que algumas tempestades ele enfrentou no barco deles, muitas pregações diversas, inclusive de dentro do barco para a praia. Ele usava os barcos não só para se locomover, mas ensinava, andou sobre as águas naquele lugar. Então Jesus, apesar de não ser pescador, não ser habilidoso, né, com a arte da pesca, ele estava o tempo todo próximo do mar. Eu falei com vocês que nesse contexto, ele atravessa o mar, vai para outra margem, e a multidão vai atrás dele. Jesus faz milagres, opera milagres, e a multidão fica eufórica. Aí Jesus pega o barco e fala assim, deixa eu ganhar um tempo. Ele atravessa, mas a multidão o seguia. Eu fico pensando, o que essa multidão segue Jesus? Para segui-lo? Não muitos. Mas certamente porque esperavam a cura, ou ver um milagre, ou até mesmo por curiosidade para conhecer esse famoso Galileu, que estava ali, todo mundo falando dele, mas poucos o seguiam. Aí eu penso assim, Jesus e o Mar da Galileia. Dava até um título de livro, alguém quiser escrever aí, Jesus e o Mar. Para a gente falar como que ele se relacionava com essa situação. Vamos então voltar ao texto aqui. Volta lá para mim, Felipe, no 21, no capítulo 5, versículo 21 do Evangelho de São Marcos. Ele fala assim, Jesus voltou então no barco, né, para o outro lado, afluiu para ele grandes multidões, eu acabei de fazer, e ele estava ali perto do mar. Então, vamos, 22, por gentileza. Então, esse que chegou a ele, um dos principais da sinagoga. E Marcos vai chamá-lo de chefe da sinagoga daqui a pouco, uma pessoa importante. Uma pessoa que não era muito bom ser visto ao lado do Nazareno Jesus. Não era, porque estava uma confusão sobre o nome dele. Ele chegou, viu Jesus e faz uma coisa sensacional. Ele adora Jesus, o chefe da sinagoga. Gente importantíssima, veio o Galileu, Nazareno, e prostra diante dele e o adora aos seus pés. Esse sujeito estava numa situação desesperada.
A filhinha dele estava terrivelmente doente e era uma doença para a morte. E ele não teve outra saída, mesmo na posição dele, ele falou assim: eu vou ter que ir atrás desse Jesus. Esse Jesus pode curá-la. Procura Jesus, se humilha, crê que Jesus poderia curá-la. Antes de pedir, como vocês viram no texto, ele adora. E ele diz assim, depois que ele adora, presta atenção, gente. Ele tem um pedido, ele precisa, ele está necessitado, ele está desesperado. Antes de tudo, ele se prostra e adora. Pede insistentemente, porque fala assim, ele estava lá com a cabeça, o rosto aos pés de Jesus e dizia: mestre, minha filhinha, eu gosto dessa expressão, filhinha, está à morte. Se o senhor vier e colocar a mão do Senhor nela, ela vai ficar salva, ela vai ser curada e ela viverá. Muitas vezes nós, nos nossos desesperos, não fazemos como o Jairo. Fazemos como a segunda parte, insistimos, porque o nosso coração é aflito mesmo. E nós não temos a quem recorrer muitas vezes. Muitas vezes a medicina não tem a solução, muitas vezes é a situação que não tem, solução. E nós insistimos, mas primeiro que o Jairo fez foi adorar a Deus. Precisamos aprender com o nosso irmão Jairo. No nosso desespero, nós esquecemos de quem Jesus é. Na nossa falta de fé, ou só na nossa aflição, a gente só pede. Mas eu queria refletir com vocês da necessidade que a gente tem, antes de pedir, reconhecer quem Ele é, adora esse Jesus lindo. Jesus, diz o texto, que ele ouve essa súplica de Jairo. Eu fico imaginando Jesus pegando a mão do Jairo, assim: vem cá, Jairo, levanta. E ajudou Jairo a levantar, e Jairo chorando. Ele certamente o abraça, o beija e fala assim: vamos lá, eu vou na sua casa, eu vou, como você pediu, vou impor as mãos sobre aquela menina, e aquela menina será curada. E o Jairo, andando ali do lado de Jesus. Lembra o seguinte: a multidão o comprimia. O povo começou a andar do lado de Jesus, e aquele monte de gente andando, uma procissão enorme, como eu já disse, a maioria deles curiosos, mas estava lá, todo mundo andando. A menininha de 12 anos, provavelmente com enfermidade que, de acordo com os médicos locais, o cara era um homem de posse, um homem de respeito. Certamente os médicos já falaram com ele que a cura era impossível para a medicina. Nessa confusão toda, Jesus está indo, Jairo aflito e apertado. No texto que nós não lemos, eu só vou citar, depois você lê em casa, que é muito lindo. Uma mulher que era considerada imunda, lá pelo texto de Levíticos, diz que as mulheres que têm fluxo sanguíneo, elas eram imundas e não poderiam tocar e ser tocadas. Essa mulher cria uma estratégia para chegar perto de Jesus. Ela é imunda, considerada imunda, o texto está aí, depois você joga o 25, 26 e 27, vai falar um pouco sobre essa história. E ela encosta na roupa de Jesus e fala assim: se eu encostar na roupa dele, eu vou ser curada. Jesus apertado para a multidão, imagina. Aí de repente ele para a procissão, pá! Eu acho que todo mundo, os discípulos, o que foi, mestre? E o Jairo: Jesus, minha filhinha está muito doente. Jesus para, olha ao redor e fala assim: alguém me tocou. Ô, gente, aí os discípulos falam assim: Jesus, como que alguém te tocou? Está todo mundo te tocando. Esse tantão de gente ao seu lado. Ele falou: alguém me tocou, de mim saiu virtude. De mim saiu cura. Essa mulher tomou uma atitude corajosa. Depois a gente fala sobre isso, que tem muitos detalhes lindos nesse episódio.
Quem fez a mulher do fluxo sanguíneo, hein, Mayra? Você, Mayra? Nós temos um monólogo sobre as mulheres que conviveram com Jesus, que é lindo. Todos os ensaios, durante a Páscoa, né? Foi na Páscoa, durante a Páscoa, todas as mulheres, e depois nós fizemos um especial só com Mayra. A Mayra, então, está ali lembrando dessa coisa. Essa mulher, então, cheia de coragem, fala assim, fui eu! E Jesus fala assim, eu fico me olhando, o olhar de Jesus para com ela, e falando assim, o que foi? Eu estou com um sangramento, já fazem 12 anos, são 12 anos, confere aí, dá uma olhada para mim, chegou 12 anos, já gastei todo o meu dinheiro com os médicos, não tem solução, é só o Senhor. E aqui a hora que eu toquei para o Senhor, o sangramento cessou. E Jesus parado ali, ouvindo aquela história. E Jairo, aflitíssimo, Jesus, pelo amor de Deus, vamos embora. Vamos embora. Jairo tinha pressa. E Jesus para a procissão, cura aquela mulher. Jesus que curou a mulher, gente. Na pressa de Jairo, o plano divino era outro. O plano divino não era para que Jesus a encontrasse viva. O plano divino, e Jesus tinha consciência disso, é que aquela menina, a hora que ele chegasse, estivesse morta. Para que aquilo que Jesus ia fazer fosse grande. A gente faz um alvoroço em cima das nossas prioridades. E Deus tem um plano diferente. Quantas vezes é assim que funciona? Ele estava lá, nós lemos o texto, a notícia devastadora chega, o pessoal apavorado, Jesus conversando com a mulher aqui e observando o movimento ali do lado, ele fala com ela e ele mal termina de falar com ela e ele ouve a notícia, péssima notícia, a má notícia, a notícia devastadora. Para de incomodar o mestre, deixa ele seguir a vida dele. A sua menina morreu, Jairo. Aí Jesus fala assim, ele ouviu. Imagina o desespero de Jairo em ouvir essas palavras. Minha filha morreu. Talvez ele tenha pensado no seu coração, porque talvez eu pensaria com o meu coração duro, egoísta, do jeito que eu sou. Eu pensaria assim, por que esse Jesus parou para falar com essa mulher imunda? Ele era chefe da sinagoga. Talvez ele tivesse pensado assim, Jesus está demorando demais, e o Senhor demorou demais, agora ela morreu. Que fosse embora e largado o Senhor por lá. Talvez ele tenha pensado assim, Jesus não podia ter parado aqui, porque se ele não parasse, a gente ia chegar lá e ela ainda estava viva. A filhinha dele estava em risco. E ele queria, e tinha pressa. O nosso tempo e a nossa urgência, ouve aqui, presta atenção. O nosso tempo e a nossa urgência necessariamente não são o tempo e a urgência do mestre. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Sabe por quê? Porque ele nos ama. E ele sabe o que é melhor para mim e para você. Aqui, talvez o melhor para mim e para você, e foi no caso do Jairo, fosse a cura, a vida e o livramento. Mas eu vou dizer uma coisa dura. Talvez o melhor para você possa ser a enfermidade, a morte física, e o sofrimento e o pesar. Ele tem o melhor para nós. Ele é o Deus sempre bom. Você sempre me ouve falando isso aqui. Deus é sempre bom. Ele não é muito bom, nem pouco bom. Ele é completamente, exatamente bom. Quando as coisas estão bem ou quando as coisas estão muito difíceis. Deus, o Deus bom, faz tudo em seu tempo. De conformidade com a sua santa vontade, que muitas vezes não é a nossa, e nós temos dificuldade de entender.
Porque quantas vezes, né, pessoal, nos encontramos em situações que elas são difíceis para nós. Eu sei que outro dia, eu conversando com uma pessoa que está passando um momento muito complicado, ele disse assim: pastor, eu acho que eu não posso reclamar, porque tem gente muito pior que eu. Mas aí eu falei com ele, a minha dor de dente dói mais que o câncer do meu vizinho. Ela é minha. Infelizmente, a gente é assim. Então eu falo assim, não, a sua dor é a sua dor e ela é grande. Eu tenho que preocupar com a sua dor agora. E você também precisa preocupar com a sua dor. Mas quantas vezes nós passamos por situações que parecem sem saída, né, pessoal? Muitas vezes ouvimos as más notícias de uma saúde, um problema de saúde, um câncer que chegou, uma pessoa que vai ter que se submeter a uma cirurgia. Muitas vezes são as dificuldades financeiras, as más notícias que chegam para nós com os nossos próprios recursos, dizendo que não vai dar para fazer esse mês. Às vezes a má notícia é de um relacionamento que vai acabar. Pais, nem entre cônjuges, mas entre filhos e pais, entre amigos, entre namoradas e namorados, entre relacionamentos de uma maneira geral. Tantas outras coisas que eu podia listar aqui, são as más notícias que recebemos. Muitas vezes aí vem a voz interna. A voz interna vem, mas o pior é quando a voz externa também vem. Não tem mais esperança para você, desiste. Para que você vai perturbar o mestre? Para. Essa voz interna que com certeza você ouve, não pode te paralisar. E chega alguém de fora e ainda fala, acabou. Para que você vai preocupar o mestre, incomodar o mestre? Eu não sei o que o eterno tem para você e tem para mim. Mas eu e você, nós precisamos dizer o tempo todo às nossas almas aflitas e desesperadas: não tema, minha alma, creia somente. Eu quero repetir, é nessas horas que nós devemos ouvir as lindas e doces palavras de Jesus ao desesperado Jairo. Não temas, crê somente. É nessas horas também que o Salmo 112 faz toda a diferença. 112, versículos 1 e 7. O Salmo 112. Diz assim: bem-aventurada é a pessoa que teme a Yahweh. O Senhor está lá, com todas as letras maiúsculas, estão vendo? Eu repito isso com muita frequência e o povo da igreja já sabe. Esse é o nome próprio de Jesus. São 4 letrinhas em hebraico. E que a gente tenta falar o mais próximo é Yahweh. Bem-aventurada, feliz é a pessoa que teme a Yahweh e se compraz nos seus mandamentos. O versículo 7 diz assim: ela não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante em Deus, no Senhor, em Yahweh e não nas circunstâncias. Jesus, claro, ouve aquela... Nós estamos lá, né, ouvindo ainda Jesus, ouvindo a situação daquela mulher. Ele não ignora a dor de Jairo. Quando ele decide ir com Jairo, ele fala assim: nós vamos lá, a sua filha vai ser curada. Eu vou lá para curar a sua filha. Que palavra de alento. Aí chegam as más notícias. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Ele não se atemoriza de más notícias. Ouviu? Você não pode se atemorizar com más notícias, porque o seu coração precisa estar firmado em quem Deus é. Jairo sofrendo, Jesus não ignora a dor de Jairo, mas parece que Jesus esqueceu de Jairo. Mas ele ofereceu uma promessa para sua alma aflita. Não temas, Jairo. Jairo, não ouça mais notícias. Jairo, ó para mim, presta atenção aqui. Não tenha medo. Creia.
Você não veio aqui atrás de mim com essa fé que você tinha, que a sua filha ia ser curada? Não tenha medo quando dá notícia. Creia. E creia somente. Que fé sensacional de Jairo. Que Jairo, ao invés de sair correndo com aqueles que trouxeram a notícia de que sua filha estava morta, ele gruda do lado de Jesus. Ele deve ter pego no braço de Jesus assim. Vamos lá então. Que fé fantástica. Que fé maravilhosa. Por isso é que Jesus encorajou o Jairo aflito a ter fé. Jesus faz um convite de fé para nós, é ou não é? Calma, senhor. Calma, senhor. Ele nos chama a confiar, não nas circunstâncias, mas na sua palavra, nas suas promessas, nas suas benditas promessas. Mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis e desoladoras. Em momentos de desesperança aqui, nós precisamos nos lembrar das palavras doces, benditas de Jesus ao aflito Jairo. Não temas, crê somente. Nós precisamos confiar de que Deus, Ele é capaz. Ele é capaz de transformar a nossa situação caótica em alegria indizível. É isso. Que situação caótica de Jairo. Meu Deus do céu. Se tornou uma alegria indizível. Jairo creu. E nós precisamos crer como ele creu. A menina morreu. Para de importunar o mestre. E o mestre fala: Jairo, presta atenção em mim. Olha para mim. Não olha para as circunstâncias, nem para as más notícias. Olha para mim. Não tenha medo. Creia. O Jairo gruda no braço de Jesus, sai andando. E quantas vezes nós estamos com medo da enfermidade que nos assola? Quantas vezes nós estamos morrendo de medo do desemprego que circunda as nossas casas? Quantas vezes nós estamos com medo da frustração que nos rodeia, das decepções que nos atropelam, dos nossos próprios flagelos? Ouça, presta atenção, Jesus está aí, ele está ouvindo você. Ele não está alheio ao seu sofrimento, à sua dor, à sua necessidade. Mas ele está dizendo aqui para você: calma, não tenha medo, creia em mim, creia também em Deus. Crer no sobrenatural, no milagre, na impossibilidade, lembrando que para Deus, para Yahweh, não há nada impossível. Jairo experimentou o milagre porque creu. Jesus continua andando, e vocês viram aí, ele tem uma situação, não leva, a multidão fica lá na porta esperando, está todo mundo querendo saber. Jesus chega, existiam aquelas, as carpideiras, né? Que eram profissionais do choro. Já estavam lá, o povo chorando, uma confusão. Jesus deve ter cruzado os braços e falou assim: o que houve, gente? O que houve? A menina morreu. A menina de Jairo morreu, seu Jesus. Aí Jesus falou assim: não, ela não morreu, não, ela está dormindo. Olhe com o olhar de Jesus para as suas desolações. Olhe com o olhar de Jesus e não com os seus. Se você olhar com o olhar de Jesus, você vai ver a sua situação mais tranquila de enfrentar. Jairo sofreu, foi lá no choro, voltou aqui. Quando ele entrou no quarto com Jesus, ele olhou e falou assim: está morta. Ele deve ter beijado a filha dele. Filha, abraçou a mulher, morreu a menina. E Jesus: calma, gente, eu não disse não temam, creiam somente. Aí ele pega a mão da menina e fala: Talita, come. A menina imediatamente levanta. Imagina os pais: a menina, o que está acontecendo aqui? Ela já levanta andando, para ninguém ter dúvida. A morta começou a andar.
Correu para o braço da mãe dela, para o braço do pai dela. Quem que é esse, pai? Quem que é esse, pai? Ele deve ter olhado para Jesus. Esse é o Jesus de Nazaré. Ei, quem que é esse que se anda com ele, senhor? É o Jesus de Nazaré. Quando Jesus está presente, não há situação sem esperança. Não há. Quando Jesus está presente, não há impossíveis para ele. A sua palavra e as suas promessas, essas têm poder para trazer vida onde tem morte, tem poder para trazer esperança onde há desespero. Ele é um Deus de promessas. Ele falou lá em Jeremias 29:11, ele falou assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz Yahweh. Planos de fazê-los prosperar, de não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro, a despeito da luta, da dor, do sofrimento. Eu amo alguns versículos e muitas vezes a gente lê com um espírito triunfalista. É aquele, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz... escreve assim, tudo posso naquele que me fortalece, inclusive passar fome, passar dificuldade, ser preso, ser torturado, passar necessidades, porque tudo eu posso naquele que me fortalece, passar as coisas boas também. O Salmo 23:1 diz muito claramente, o Senhor é meu pastor. Não tem i nisso aí, não tem uma conjunção aí, não tem. O Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula. Que nada me faltará, inclusive passar pelo vale sombrio. Ele vai falar lá embaixo. Nós temos que entender que essa promessa de Jeremias é que ele que tem planos para dar a nós esperança e um futuro certo com ele. Romanos 8:28 é outro texto que eu amo. Ele fala que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus te ama, só. Ele é o Jesus de Nazaré. Ele é o Galileu famoso que anda com você. E quando ele está presente, não tem impossíveis nem desesperança. Eu preciso me apegar às promessas de Deus. Ele tem planos de esperança para mim e para você. Você precisa também se apegar às promessas de Deus. Aqui, ó, para mim, mesmo que hoje a notícia é uma má notícia, a menina morreu, para de incomodar o mestre. Você fala negativo. Esse é o Jesus, o Nazareno, que pode fazer todas as coisas acontecerem. Quando a morte parece decretada, Jesus traz vida. Quando a tristeza parece que toma conta, o amargor toma conta da nossa história, Deus vem e traz alegria indizível. Quando estamos sem esperanças, Deus alarga as possibilidades, porque Jesus está conosco. Eu quero encerrar. A história de Jairo e da filhinha dele, ele chamou de filhinha, 12 anos. Nos mostra que Deus é o Deus de esperança. Ele pode transformar situações desesperadoras em milagres extraordinários de saúde e vida e de esperança. Nossa fé em Jesus, aqui presta atenção, a fé não é uma fé qualquer, eu creio, não. Eu tenho que crer no Jesus, o Filho de Deus. O Jesus Nazareno. O Galileu famoso. Eu preciso crer em Jesus, que é o Deus que faz milagres. E Ele pode fazer milagre na sua vida e na minha vida. Hoje. Ele é sim o Deus da esperança, Ele é sim o Deus dos milagres. Ó, para mim, só não tenha medo, só. Creia que Ele pode mudar a sua história. Vamos orar. Senhor nosso Deus,
Deus, nosso eterno Pai, que o Senhor renove a nossa esperança e nos ajude a confiar no Senhor em todas as situações. E nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu és o Deus que cria esperança onde não há. E nesse meu coração seco, muitas vezes, o Senhor venha e encha com alegria e paz abundante. Me ajuda e ajuda-nos a confiar em Ti em todas as situações que estamos passando, mesmo as mais difíceis. Que nós não tenhamos medo diante da má notícia, porque o nosso coração está firmado no Senhor. Renova a nossa fé, enche os nossos corações com as Tuas promessas de um futuro cheio de alegria e paz, que o Senhor prometeu. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.